Uma ótima tarde a todos. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Você vai acompanhar agora informações importantes do mercado. E eu começo destacando informações do mercado da soja no cenário internacional. Para falar a respeito do que vem ocorrendo, eu vou conversar agora pela internet com Aaron Edwards, que está em Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos, e conversa conosco um pouco a respeito do mercado internacional. Aaron, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. E eu quero perguntar para você como que você vem vendo, neste momento, com a colheita norte-americana com um bom encaminhamento, com bons níveis, inclusive até de produtividade. Aqui no Brasil, nós temos a semeadura da soja também andando muito bem. Como é que você analisa, neste momento, a oferta global, principalmente pensando aí nos dois maiores players do mercado, relacionado à demanda? Boa tarde, seja bem-vindo. Excelentes colocações que você fez e é isso mesmo. A safra nos Estados Unidos está indo muito bem já na reta final. O que está em falta tem algumas áreas que estão recebendo chuvas que tá difícil tirar a soja. Não é um ponto, na minha opinião, que deve mexer muito no mercado ainda, porque a previsão é que entrando para a próxima semana, grande parte dessas áreas devem poder voltar para a lavoura e colher. Se realmente continuar esse clima seco, de muita chuva e não secar e eles não conseguirem entrar para colher, é uma história, mas a expectativa hoje é que vai dar para colher e está tranquilo, e a grande maioria da lavoura já está colhida. Então, as atenções realmente estão indo para o Brasil, do lado da oferta. A Argentina está tendo algumas dificuldades, mas, que nem você falou, plantio no Brasil está caminhando muito bem e de agora em diante passa o bastão, digamos por assim dizer, da lavoura nos Estados Unidos para a lavoura brasileira, no sentido de risco de oferta e oportunidade de oferta. Então, do lado da oferta, acompanhar a safra brasileira, o plantio, né, e todo o desenvolvimento, e a safra norte-americana está quase concluída. A oferta, as exportações estão seguindo bem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas não batendo recordes, e tem demanda, que nem você colocou, o esmagamento, a demanda interna para a soja realmente está aquecido e eles estão esmagando soja. Então, a demanda está firme, a oferta agora é mais voltada para o Brasil. Aaron, falando a respeito agora das questões que vão impactar diretamente o mercado, essa oferta agora que você disse que o mundo está agora visualizando o Brasil, que está com a safra com bom andamento, há também outros elementos no mundo que acabam trazendo impactos. Um deles é a crise relacionada à energia e que passa claramente pelo petróleo, que faz com que os valores do barril de petróleo continuem com valores muito elevados e com perspectiva, inclusive, de alta no mercado internacional, nas negociações na Bolsa de Nova York. Um outro fato é que isso, de certo modo, ajuda os preços das oleaginosas, dos óleos que são produzidos, e há um outro elemento. Lá na Malásia houve uma quebra na produção de palma. Dentro desse outro contexto, né, que tem outros parâmetros, isso deve continuar dando um suporte melhor para a soja negociada em Chicago? Sim, eu até diria que é o contraponto, né? Tudo indica pelo lado da oferta que esses preços já deveriam estar deslizando. A safra nos Estados Unidos quase concluída e o plantio indo bem no Brasil. Mas a soja não tem deslizado muito e é justamente em função dessa demanda que está sustentando. Então, é positivo nesse aspecto. Agora, do ponto de vista de realmente fazer preços assim, subirem, saltar e decolar, eu sou da opinião que isso provavelmente precisa vir ou de exportações muito fortes e inesperadas, por exemplo, para a China, outro país, mas mais provavelmente vai precisar vir do lado da oferta e, infelizmente, um ganho de preços nessa altura provavelmente seria algum tipo de quebra de safra no Brasil para trazer isso. Então, vamos acompanhar, mas essa é a situação. Mas, com certeza, tem ajudado a sustentar preços que já estavam deslizando e a gente deu uma segurada. Isso é muito otimista. Muito bem, Aaron. E aí nós estamos vendo realmente valores no cenário internacional um pouco maiores, um pouco mais
elevados, né, para um momento em que deveria estar em recuo. Pensando agora nos travamentos de negócios, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e o produtor brasileiro, inclusive, tem feito poucos negócios, né, tem travado poucos negócios no mercado futuro. Como que você acredita que deve ficar essa comercialização, tanto do sojicultura aí dos Estados Unidos, quanto aqui do Brasil? O sojicultor daqui dos Estados Unidos, eles venderam bastante já tem bastante coisa que estava vendido com preços até mais altos que estão sendo entregues, e muitos deles estão com a expectativa de travar preços, seria tanto da safra velha, que é o que eles estão colhendo agora, quanto da safra nova, que vai ser plantada daqui a 6 meses. Se tiver algum ganho em preço, eles já vão ser vendedores, eu até diria vendedores provavelmente agressivos, entrando aqui entre agora e o fim do ano, que é justamente na possibilidade de alguma dificuldade no plantio, no desenvolvimento da cultura no Brasil. Quanto a produtores no Brasil, eu acho que tem duas coisas para ponderar. A nível mundial e doméstico, os inventários ainda estão apertados. Então, se há uma soja que você pode armazenar por conta, eu acho que faz sentido ter um pouco de paciência, mas a soja que precisa ser entregue na safra e que você consegue ter conforto para vender, não tem que ficar esperando para sempre, não. Aproveita ganhos para cuidar dessas negociações, para quando chegar na safra você está bem precificado, porque eu sou da opinião que vai ser difícil entre prêmio, câmbio e o preço de Chicago sustentar esses preços no mercado brasileiro com a entrada da safra. Certo. Aaron, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui conosco no Agricultura BR. Um abraço a você e um excelente final de semana. Também. Tá certo? Nós conversamos com Aaron Edwards, que falou sobre o mercado internacional e também aqui brasileiro de soja, quanto aos posicionamentos e o que vem ocorrendo no mercado. Por aqui eu continuo falando sobre o cenário internacional, porque o Departamento de Agricultura norte-americano, ele confirmou na manhã desta sexta-feira a venda de 132 mil toneladas de soja. Foi para destinos não declarados. E ao contrário, eu dei uma olhada nas notícias de alguns colegas, de alguns portais hoje, foram 132 mil toneladas vendidas, e aí um volume de 222.350 toneladas que foram recebidas por essas tradings norte-americanas. Então, foram 132 mil vendidas que foi confirmado pelos exportadores privados nesta sexta-feira. Dando sequência, falo como é que vem soja na Bolsa de Chicago agora. Você acompanha comigo os números relacionados à oleaginosa. Vinha com ligeira alta. Mais cedo você tem aqui as posições com soja na Bolsa norte-americana. Soja em Chicago que vinha ganhando, vindo numa semana de números positivos até relacionados à soja, que vinha num cenário de estabilidade e posteriormente de alta. Agora nós temos um pequeno recuo para a soja na Bolsa de Chicago, posição de novembro, 12 dólares 31 centes o bushel, queda de 0,22%. Janeiro, 12 dólares 44 centes mais 4 o bushel, queda de 0,12%. Março, 12 dólares 54 centes mais 4, 0,12%. E maio, 12 dólares 63 centes mais 6 o bushel, queda de 0,10%. São os negócios com soja na Bolsa norte-americana de Chicago. Temos agora as informações para o câmbio aqui no Brasil, dólar que voltava a trazer registros de elevação, moeda norte-americana extremamente importante na formação de preço. Nós temos aqui dólar mais uma vez com 0,17% de alta para o dólar, é o que nós destacamos agora, R$ 5,63 mais 5, assim vem os negócios com o dólar aqui no Brasil.
Você acompanha conosco agora como é que estão os preços da soja, só que na referência dos portos do Brasil. Entrega em novembro, você tem aqui os valores para Santos e Paranaguá, a R$ 172,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. E olha, a semeadura da soja vem acelerada em todo o Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente. O produtor começou a sua semeadura num bom momento, as chuvas têm ajudado e demais a produção rural e a repórter Kylie Rodrigues foi visitar uma propriedade que já está com os processos bem adiantados. Na propriedade estiva, o maquinário agrícola não para. As chuvas dos últimos dias proporcionaram umidade no solo em toda a área da fazenda. Essa área é 2.300 hectares, temos plantando, começou dia 5 de outubro, eu acho que agora mais uns 2 dias aí a gente está finalizando o plantio. Plantou agora, vai colher em meados de fevereiro, começo de março. Daí tira o soja e entra com milho safrinha, né? A gente faz correção de solo, agricultura de precisão, semente, adubo de qualidade, fazendo com amor o que a gente faz, sempre Deus ilumina e dá o que a gente merece, como se diz. Toda esta área estava semeada com milho segunda safra. Os resultados não foram positivos por conta da seca severa, que judiou muito da plantação. Mas agora a expectativa do produtor rural é colher 65 sacas de soja por hectare. Nesta parte da propriedade rural, a soja foi semeada já tem cerca de 15 dias. E o que a gente percebe da semeadura é que a soja está vigorosa, está verde, tudo certo, né, Matheus? Isso, a área tá bem conduzida, a umidade do solo está excelente e está vindo como a gente queria. E como a gente fez, está bem vigorosa a plantação, a semente esse ano também veio com uma qualidade muito boa, que isso é importante. Uma área bem estabelecida, bem nascida, já é 50% da produção da área já está garantido, tipo assim, sabe? Então a gente está contente. Comprei uma semente e está dando um respaldo muito bom da qualidade da semente. Além da alta do diesel, o que tem preocupado o produtor rural no momento tem sido a falta de defensivos e fertilizantes agrícolas. A gente acabou fechando soja do ano que vem, 22, 23, porque está muito complicado essa entrega de produto, falta de produto, empresa não entregando produto, então está deixando a gente muito preocupado. O preço do diesel, cada dia que se liga para comprar diesel, está acabando o diesel. A compra antecipada sempre é uma melhor alternativa nesse caso, né? Que daí a gente se programa, já manda vir esses produtos, entregar o produto, né, para a gente. E daí dá tempo, se um imprevisto, a gente ter mais tempo de comprar em outro lugar ou fazer outra estratégia de planejamento da safra, né? De Ayanduí, Mato Grosso do Sul, Kylie Rodrigues. E a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa vai começar nesta próxima segunda-feira, dia 1º de novembro. Cerca de 78 milhões de animais devem ser vacinados, portanto, a maior parte do rebanho brasileiro. Os estados que vão passar por essa vacinação são os estados de Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que não vão vacinar, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rondônia, parte do Amazonas e parte do estado do Mato Grosso. Apenas alguns municípios do Amazonas e também do Mato Grosso vão ter que vacinar porque ainda não tem reconhecida aí a sua área como livre de vacinação. Hoje existem 72 países que têm esse reconhecimento e o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa é que o país seja reconhecido pela Organização Internacional de Saúde Animal até 2026 como completamente livre de febre aftosa. Portanto, 19 estados vão vacinar. Um desses estados que vão vacinar é o estado de Mato Grosso do Sul, que nessa etapa vai vacinar 9 milhões de cabeças, de acordo com a agência do governo do estado responsável para ter esse tipo de controle. Quem nos trouxe uma mensagem falando a respeito de como que deve ser essa vacinação foi o diretor-presidente do IAGRO, Agência de Defesa Sanitária do Mato Grosso do Sul, Daniel Ingold.
Dia 1º de novembro, inicia-se a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Essa campanha visa atingir e imunizar os animais até 24 meses na região do Planalto. E essa campanha a vacinação de 1º a 30 de novembro, com registro impreterivelmente até o dia 15 de dezembro. Já a região do Pantanal, os optantes do Pantanal, são as fazendas que optem em fazer a campanha em novembro, ela vai do dia 1º de novembro ao dia 15 de dezembro e com registro impreterivelmente até o dia 31 de dezembro. O produtor sul-mato-grossense tem mostrado seu profissionalismo, seu envolvimento. Analisando os índices da campanha de maio, nós temos 99,7% dos animais que foram imunizados, o que comprova que, além dos melhores índices do Brasil, comprova o comprometimento do nosso produtor rural. Então, bom trabalho e vamos agora acabar de imunizar e fechar esse ano com todos os resultados positivos. Muito obrigado. Tá aí, o Agricultura BR agora vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco você tem as informações da previsão do tempo e também do mercado do milho. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67991733737. Eu volto já. E olha, uma solicitação antiga, né, que já vem sendo discutida há muito tempo, relacionada a ICMS, a responsabilidade de um combustível tão caro no país, e quando sobe todos os derivados de petróleo, acaba puxando o etanol para cima também. Quem é consumidor sabe muito bem disso, a indústria sabe bem disso, o produtor rural que demanda diesel também. E o fato é que nós temos visto alíquotas que são fixas nos estados, entretanto, sabemos muito bem que nos valores o faturamento estava aumentando muito mais no ICMS, exatamente porque o preço internacional do petróleo não para de subir, como eu falava agora há pouco, com um consultor internacional, analista norte-americano, o Aaron Edwards, que explicava que petróleo continua subindo e influencia o preço de soja, por exemplo. Enfim, o Confas decidiu que por 90 dias não vai subir ICMS. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com a repórter Berenice Leite, que conversa conosco ao vivo, direto de Brasília. Berenice, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, e a todos que nos acompanham. De acordo com o governo federal, a decisão tomada pelo grupo tem o objetivo de colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes de 1º de novembro até janeiro de 2022. Em diversos estados, a gente lembra que o valor da gasolina, por exemplo, já ultrapassa R$ 7 o litro. E na última segunda-feira, a Petrobras anunciou novos reajustes, tanto no preço da gasolina como do diesel, que são vendidos aí às distribuidoras. Os valores dos combustíveis tiveram, respectivamente, um aumento de 7,4%, e no caso do diesel, o aumento foi ainda maior, 9,15%. Lembrando que o valor que os estados e o Distrito Federal usam como parâmetro para calcular o imposto do ICMS foi atualizado no último dia 16 de outubro e valeria até o final do mês, quando o novo cálculo seria feito. E agora, como você bem disse, será mantido por... Fabiano? Obrigado, Berenice, pela participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você, a toda a equipe de Brasília. O fato é que, apesar das alíquotas elas não se alterarem tanto, o faturamento, vou dizer assim, com esse imposto nos estados, se elevou exageradamente nos últimos meses por conta do que vem ocorrendo com o cenário internacional de petróleo. Para falar agora a respeito dos efeitos econômicos sobre esse assunto, converso agora com Walter Puga Júnior, porque nós, além disso, tivemos uma desvalorização nessa quinta-feira para a Petrobras, isso impacta outros fatores. Como é que o mercado está lendo essa decisão? Finalmente sai dos estados não terem essa elevação aí para ICMS. Walter Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o mercado já vê claramente um aumento da pressão sobre a Petrobras. É que esse congelamento do ICMS
na verdade, é uma convocação para trazer a Petrobras para a mesa de negociação. Aliás, depois dessa decisão unânime do Conselho de Secretários de Fazenda sobre combustíveis, de congelamento do ICMS, o fato é que esse congelamento não vai alterar, praticamente inócuo, né? Não vai reduzir o preço do combustível, isso é claro. Agora, o secretário de Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, que é coordenador nacional do Comitê de Secretários de Fazenda dos Estados e Municípios, ele é coordenador desse conselho que estuda, né, como evitar uma alta constante dos combustíveis e causar essa problemática toda. Ele diz que, na verdade, o interesse, e ele declarou isso para jornalistas do Valor Econômico, é trazer a Petrobras para a mesa de negociação. Resumindo, o que querem é que a Petrobras reconsidere o seu sistema de repasse de preços. Ou seja, a alta do petróleo, imediatamente a Petrobras reajusta os preços dos combustíveis. E por que isso? Bom, os preços dos combustíveis já subiram cerca de 50% este ano, sem que tenha ocorrido qualquer alteração em alíquota de ICMS. Portanto, não seria o ICMS responsável por essa alta acentuada. Outra coisa é que há um questionamento do presidente do Conselho de Secretários de Fazenda, que representa, lógico, os governos estaduais, o Rafael Fonteles, que o congelamento, além de sozinho não impedir novos ajustes, ele questiona aí o que a Petrobras argumenta, né? A Petrobras argumenta que tem uma defasagem de 15% no preço do combustível. Ele questiona isso, acha que isso, de fato, não ocorre. E mais do que isso, e diz que o petróleo importado pela Petrobras é de apenas 40% do volume que ela utiliza nas suas refinarias. Portanto, a pressão é sobre a Petrobras. O objetivo é fazer com que a Petrobras reconsidere o modo como apura os preços dos combustíveis, atualizando assim que o petróleo tenha movimento de alta no mercado internacional. O resultado disso, as ações da Petrobras agora há pouco caíam mais de 3,30%. Neste momento, os papéis da Petrobras 4 caem 2,9% na B3, ou seja, é uma forte baixa para os papéis da Petrobras, porque os operadores do mercado já entendem que a pressão será muito maior sobre a Petrobras. Enquanto isso, o que acontece com o petróleo lá fora? O petróleo tem uma leve baixa hoje. Veja, o petróleo tipo Brent recua agora 0,23%, mas ainda acima de $83,40 o barril. E o petróleo WTI, a 82,69, recua 0,14%. Resumindo, o objetivo desse congelamento é trazer à mesa a Petrobras e evitar, lógico, essa greve dos caminhoneiros que está prevista agora para o dia 1º. Aliás, os caminhoneiros já comunicaram que, independente dessa decisão do Conselho de Política Fazendária, dos governadores de congelar ICMS, eles não trabalharão para evitar essa greve já prevista para a partir do dia 1º de novembro. Situação bem delicada. Combustível subiu muito e isso causa aí preocupação não só de políticos, como também de secretários de Fazenda, técnicos, caminhoneiros, consumidor em geral. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Obrigado pela participação. Bom final de semana ao Walter Pulga. Sobre esse assunto, aí não tem como não opinar, né? E aí, pelo fator econômico, eu posso conseguir colocar algumas posições. O fato é, o conselho aí dos secretários de Fazenda do país, eles estão defendendo o interesse dos estados. E, evidente, as taxas de ICMS, que é a grande defesa que eles fazem, elas ficam praticamente paralisadas, não tem muita alteração. Entretanto, se você acompanhar o que se arrecada por cada litro de combustível comercializado no país dentro dos estados, você vai ver que aquela participação em centavos, ela não para de aumentar. A receita dos estados não para de aumentar porque a gasolina, o óleo diesel e o etanol também acabam disparando de preços por conta do cenário internacional. E a Petrobras não tem muito o que fazer com o preço internacional do petróleo. Não tem muita influência, inclusive ele deve continuar alto no cenário internacional. O que tem se falado muito é ter uma redução, uma flexibilidade, definir um valor em centavos por litro, seria uma coisa muito interessante, para cada estado, colocar como ICMS. E só voltar a estabelecer a alíquota fixa, uma situação como essa, que proporciona menor ou maior receita, quando se tiver um cenário melhor no mundo todo relacionado a petróleo. Essa é uma situação que revolta não só caminhoneiros, mas acho que a população como um todo e o produtor rural também. Vamos falar agora de clima, porque deve chover em todas as áreas produtoras do país. Renata Ferreira fala sobre o assunto. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Fim de semana chegando e a previsão é de mais dias chuvosos pela frente, viu? Hoje tem chance de chuva fraca no meio-oeste do Paraná e Santa Catarina, com risco baixo aí de temporais. Na faixa central brasileira, nuvens de chuva isoladas também se formam durante a tarde, por conta aí da combinação de calor e umidade entre o interior de São Paulo, também o centro-oeste do país, provocando chuva com temporais pontuais e passageiros nestas áreas. Agora vamos para a costa leste do centro-sul do país, onde ainda há muitas nuvens carregadas e possibilidade de chuva entre Florianópolis até o Espírito Santo. Altos volumes também são esperados no sul de Minas, Vale do Ribeira e também sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. No nordeste do país, pancadas de chuva são esperadas no leste da Bahia até o Rio Grande do Norte, concentradas principalmente pela manhã e à noite. Trovoadas também ocorrem hoje entre o Maranhão e o oeste da região norte devido às instabilidades em altos níveis atmosféricos. E, Fabiano, já entramos em um período de atuação do Laninha e nesse ano as chuvas se regularizaram mais rapidamente durante o mês de outubro, né? No ano passado, o cenário foi diferente, isso porque a falta de chuva foi causada por um superaquecimento sobre o Atlântico Norte e que puxou as precipitações da América do Sul para a América do Norte e América Central. E neste ano, a temperatura do Oceano Atlântico já está bem mais regular. E essa regularidade foi vista por meio das chuvas que atingiram o país neste mês de outubro, Fabiano, e superaram as expectativas em diversas áreas do estado do Paraná e em pontos dos demais estados sulistas. Por lá, os produtores aceleraram a instalação das culturas há algumas semanas, mas recentemente as atividades se tornaram inviáveis, pois o solo estava bem encharcado e as temperaturas não foram altas o suficiente para a secagem do solo, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas aí você pergunta, qual a perspectiva para as chuvas nos próximos meses com a atuação do Laninha? Bom, um fenômeno típico de Laninha traz escassez no sul do país e muita chuva pelo norte. Mas como esse Laninha será mais enfraquecido, o que vamos presenciar nos próximos meses será uma redução das chuvas no sul e um leve aumento das precipitações no centro-norte do país. Isso não significa, Fabiano, que a chuva vai deixar de acontecer na região sul, mas sim que ela será mais espaçada no sul e deve atingir com mais constância, principalmente o norte e o nordeste brasileiro. Bom, essa é a perspectiva quanto às chuvas no Laninha, mas eu convido a todos os telespectadores a continuarem acompanhando o Agroclima, porque aqui vamos sempre trazer os principais destaques da previsão do tempo. É com você aí, Fabiano. Obrigado, Renato. Uma boa tarde a você. Bom trabalho hoje. Está tendo um grande evento, um grande leilão no canal do Boi, mas estamos por aqui trabalhando. Olha, eu vou falar agora a respeito da visita que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, fez em Sorriso, no Mato Grosso. Lá, ela participou da inauguração da usina de etanol a partir de milho, aproveitou para falar a respeito da crise dos fertilizantes e também da semeadura oficial da soja em Mato Grosso. A reportagem é de Valdir Pacheco. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou em Sorriso, no Mato Grosso, da inauguração da expansão da usina de etanol 100% de milho FS Bioenergia. A capacidade de produção da planta passará de 530 para 880 milhões de litros de etanol por ano. Ao todo, são 3,36 bilhões de litros de etanol de milho estimado pela Conab para a temporada, um aumento de 29,7% em relação ao mesmo período anterior, demonstrando assim o interesse das usinas em utilizar a matéria-prima abundante no país, principalmente no estado. Durante a sua fala, a ministra citou que tem trabalhado para resolver o problema dos fertilizantes. Todo mundo está falando de fertilizante. Tem falta de fertilizante? Vai faltar fertilizante? Que tipo de fertilizante? Eu quero dizer a vocês que a gente hoje tem condições, estamos acompanhando isso para e passo, para que a gente se adiante se o problema vier. Está tendo problema? Nós podemos vir a ter. Nós temos hoje um complicador no mundo, nesse mundo pós-pandemia. Nós temos lá a Bielorrússia, que é uma grande exportadora de potássio para o Brasil. Nós temos a China, que está com problema de energia.
e que também tem desligado algumas das suas fábricas, né? Mas nós estamos trabalhando. E aí, você tem toda a razão sobre a fase de Urucum. Nós precisamos desenvolver o nosso fertilizante. Não é possível um país que é uma potência do agro como o nosso ter que importar 94% de todo o fertilizante que nós necessitamos aqui para produzir. Na coletiva, perguntei para a ministra sobre a crise dos fertilizantes, se uma das soluções não seria a Petrobras concluir a fábrica de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que está com mais de 80% do projeto concluído e está parado há 7 anos. Uma fábrica de ureia da Petrobras, ela foi colocada no pacote de desinvestimentos. Estão procurando um comprador, já existem alguns. A gente está acompanhando isso de perto e eu estou muito esperançosa que agora, nesse momento, a gente realmente ache um parceiro e coloque aquela fábrica para funcionar. Tenho falado com o ministro Bento, de Minas e Energia, e ele também tem ajudado muito para que a gente chegue aí a fazer com que esse investimento retorne e produza ureia para o Brasil. Logo após a inauguração da usina, a ministra Tereza Cristina participou da cerimônia de lançamento oficial da safra 2021-2022, também no município de Sorriso, localizado no Médio Norte de Mato Grosso. Reconhecido como a capital nacional do agronegócio por produzir mais de 600 mil hectares de soja. A produção local se destaca pelas commodities de soja, milho e algodão. Aí a gente espera uma resolução, né? O governo tem trabalhado uma resolução para a crise de fertilizantes há mais de um ano, bem antes de ter uma crise. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações dessa edição. Vou encerrando essa edição do Agricultura BR por aqui. Hoje não teremos a terceira edição, então desejo a você uma ótima tarde, bons negócios. Continua por aqui no Agro Canal, dá uma olhada que tem grandes oportunidades para você e um grande leilão lá no Canal do Boi. Desejo a todos bons negócios, bom final de semana, um abraço e até segunda-feira.